Bendito seja o nome do Senhor. Pode sentar-se no seu lugar. Aleluia. Que manhã abençoada, meus irmãos. Que manhã abençoada. Ontem, aqui no nosso culto de sábado, nós tivemos o Tocando o Céu. Foi uma noite abençoada. Algum jovem está aí? Que veio, ou todo mundo ficou descansando da vigília? Foi uma noite muito abençoada. Nós tivemos 5 horas de louvor, adoração, de busca ao Senhor. Estávamos aqui em 75 pessoas aproximadamente, buscando a Deus de forma contínua. O Senhor fez grandes coisas. O Senhor derramou sobre nós sua bênção e saímos daqui cheios do Espírito Santo. Foi uma noite abençoada. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Você que é jovem está aqui hoje de manhã, te convido a estar conosco todo sábado às 19 horas aqui no Espaço Alternativo. Eu não vou tomar muito do nosso tempo, vou direto ao tema da mensagem de hoje. Se chama Entrega e Correspondência. Agora eu vou fazer aquela coisa que o pastor gosta de fazer e que você talvez não curta muito, mas vamos repetir juntos. Entrega e correspondência. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Leremos os versículos 22 e 25. Efésios, capítulo de número 5, versículos de número 22 e 25. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Versículo 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Até aí, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nessa manhã, nós queremos buscar ao Senhor para encontrarmos em Ti a orientação, para que nós possamos seguir firmes em Cristo. Nós queremos buscar em Ti a orientação e a palavra para que nós sejamos fiéis na nossa caminhada e para que nós possamos crescer em estatura e em graça, a fim de sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. E eu te peço que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para que a palavra que o Senhor tem para nós nos edifique nessa manhã, a fim de que essa obra pela qual nós estamos orando seja cumprida para a glória de Deus. E é assim que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Gente, eu vou falar sobre esse texto, porque ele é um texto que permeia a nossa Bíblia, e ele sofre de alguns problemas de interpretação, e talvez de algumas dificuldades de obediência e de prática. Então eu queria falar um pouquinho com você sobre casamento, mas esse sermão não é sobre casamento, mas eu vou falar sobre casamento com você, mas esse não é o tema do sermão, mas é sobre isso que falaremos. Vocês conseguiram entender? Então, vamos lá. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Maravilha, glória a Deus, quanta gente casada. Glória a Deus, que bênção. O casamento é uma bênção. O casamento é um presente de Deus para nós. E você que é casado, sabe muito bem que essa fase da nossa vida, onde nós nos casamos, inaugura uma sessão de mudanças na nossa forma de gerir o nosso tempo, na forma da gente estabelecer as nossas prioridades e na forma como a gente se enxerga dentro de uma relação. Por exemplo, quando a gente se casa, a forma como a gente se relaciona com os nossos amigos, ela muda. Ou seja, você não tem mais a mesma disponibilidade e o mesmo círculo de convívio que você tinha quando era solteiro. Isso é natural, ou pelo menos deveria ser. Você passa a ter uma relação mais íntima e profunda com uma pessoa, e com ela você estabelece o que a gente chama aqui de uma relação de fidelidade e de exclusividade. E algumas coisas vão embora com isso. Por exemplo, as madrugadas em que você quer fazer o que você quer, a quantidade de tempo que você despega fazendo as coisas que você gosta, porque agora você tem uma outra pessoa com quem você divide a sua vida. Então as coisas não são mais decididas a partir da perspectiva individual. Tudo muda. Agora, dentro do casamento, eu tenho outras prioridades. E como essas prioridades afetam a nossa vida, naturalmente a gente se enxerga diferente. Então,
eu não me relaciono mais com outras mulheres do mesmo jeito que eu me relacionava quando era solteiro. As caronas que eu dava para o pessoal do trabalho, agora não funcionam do mesmo jeito. Os assuntos que eu tenho mudam também. Porque a vida de casado reconfigura a nossa mentalidade de vida. Certo? Então, quando você se casa, você, se é homem, você descobre que não importa a discussão, a sua esposa sempre estará certa. É verdade? Eu achei que era só lá em casa. Que não importa a discussão, não há uma competição para ver quem ganha no volume ou na qualidade dos argumentos, mas as decisões tomadas enquanto discutimos os temas é para o bem da família e não para o benefício individual de um ou de outro. Agora nós temos duas pessoas na fração e as coisas precisam ser medidas a partir de uma perspectiva plural. O casamento amadurece a gente a enxergar que nós precisamos sair de nós e ir em direção ao outro. Mas também casamento é algo difícil de definir. Muitas pessoas têm leituras muito diferentes. Eu me lembro de uma conversa muito engraçada que eu tive no trabalho. Antes de ser ordenado, eu trabalhava no escritório de advocacia. E lá, tinha só eu e uma menina lá no setor que eu trabalhava, que era o setor de tecnologia da informação lá. E ela era casada e crente, e eu estava noivo e ia me casar. Como os irmãos sabem, eu casei no mesmo mês que eu fui ordenado. Então eu ainda não era casado. Mas eu já tinha sido muito bem discipulado. Então, numa conversa sobre casamento, um rapaz do trabalho disse o seguinte: eu até quero casar um dia, mas eu preciso de uma mulher que respeite a minha privacidade. Eu casquei o bico, eu rachei de rir. E essa minha colega que era casada e também é crente, também rachou de rir. A gente se olhou e deu risada. E ela falou assim: privacidade, casamento? Isso não existe. Se você quer privacidade, não se case. Você vai querer privacidade para quê? Privacidade dos conteúdos que você acessa no seu celular? Privacidade para que você consiga usar o banheiro sozinho? Vou dizer um negócio para você: conversas profundas acontecem no banheiro. Profundas. Às vezes até demais. Mas a gente conversa. Mas essas perspectivas, elas também vão se reconfigurando em outras coisas. Eu lembro de ter recebido um conselho do meu chefe. Ele falou o seguinte: Dudu, ele me chamava de Dudu, quando você se casar, não deixe sua esposa nunca saber quanto você ganha, porque senão ela vai começar a querer gastar o seu dinheiro também. Então deixa ela trabalhar, ela vai ter o dinheirinho dela, ela paga umas continhas menores, mas você tem que ter o seu dinheiro e a sua autonomia. Eu falei assim: essa não é receita de casamento que eu aprendi quando eu fui discipulado. E naturalmente, na conversa com a minha esposa, nós decidimos não optar por seguir esse tipo de administração. Ok. Essas histórias mostram que existem perspectivas diferentes sobre como funciona a dinâmica do casamento. E a forma como a gente se enxerga nessa relação, ela é influenciada pela nossa cultura, ela é influenciada pelas coisas que nós consumimos, mas ela também é influenciada pela nossa dificuldade de entender o que para Deus é a visão de casamento. E isso é fundamental para a gente entender sobre o que é essa mensagem. Porque compreender a visão de Deus sobre casamento já é um desafio. E o segundo desafio é praticá-lo. Então, talvez, quando você se deparou com esse texto que fala sobre obediência e amor, você já deva ter ouvido alguns clichês, como submissão é se colocar debaixo da mesma missão. Ou talvez obedecer significa andar junto. Talvez até coisas como: a minha esposa me deve obediência, usando esse texto como respaldo. Ou ainda: meu marido deve se sacrificar por mim, mas ele não quer morrer, o infeliz. O entendimento errado sobre esse texto, ele vem às vezes de uma vontade de encontrar nele a resposta que a gente já tem no nosso coração. Então nós já temos a nossa expectativa sobre o que é obedecer. Então os significados e traduções dessa expressão e desse entendimento bíblico, ele vai ser modelado por aquilo que a gente já espera do texto.
Então a gente atenua algumas palavras para que elas sejam mais palatáveis no mundo de hoje em dia. Eu vi um vídeo esses dias de uma mulher no altar, e era um casamento católico, e o padre fala sobre obediência e submissão na hora dos votos, e ela diz que não, e todo mundo ri. E aí os comentários embaixo, era isso mesmo, isso é arcaico, onde já se viu. E quantos de nós não mudamos a nossa leitura bíblica, ou atualizamos a nossa Bíblia, para que ela seja mais parecida com o que a gente aceita, ou acha mais condizente, de forma contemporânea, com o que a Bíblia deveria dizer? Bom, para isso, eu queria falar com você sobre duas palavras importantes nesse texto. Obedecer. A palavra que está ali, hipotacetai, é uma palavra que significa, literalmente, uma atitude voluntária de ceder ou cooperar. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, principalmente, porque você também pode ser influenciada pela cultura, a palavra obediência nesse texto tem um sentido muito importante. Significa obediência. Você sabia disso? A grande questão é que obedecer não é algo tranquilo. Obedecer significa acatar alguma coisa. E a ideia que movimenta a caneta de Paulo é a ideia de obediência mesmo, irmã. É isso aí que você entendeu. Pastor, você está dizendo que eu tenho que obedecer meu marido? Sim. Pelo que Paulo está falando no texto, a relação entre marido e esposa cobra da mulher, sim, a obediência. Você pode dizer amém aí no seu lugar, mulher de Deus? É o que o texto diz. Nós podemos florear dizendo, não, mas é obediência no contexto em que o marido é obediência, mas não é bem obedecer assim, ele mandou, você faz. É obedecer no sentido de que se você estiver em paz no seu coração, de que se você no seu empoderamento se sentir como uma mulher respeitada, aí nesse sentido você coopera, porque parte de você a vontade voluntária de ceder. Mas o que o texto está dizendo de forma muito clara, e é muito importante para nós, é que a caminhada com Cristo, ela contém algo muito importante, que independe das nossas conjecturas, opiniões pessoais, interpretações e disposições. O Evangelho de Mateus, no final, quando nós temos o famoso texto da grande comissão, o Senhor Jesus ordenando aos discípulos sobre qual é a sua missão, Ele vai dizer, por causa da autoridade que eu tenho, vão e façam discípulos. Batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E ensinando eles a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. A caminhada com Deus é uma caminhada de obediência. Isso quer dizer que foro íntimo e pessoal são colocados de lado quando nós falamos sobre a vida desse casamento com Cristo. Entender que precisamos obedecer significa que nós precisamos colocar alguém na posição que lhe foi dada. Cristo recebe toda a autoridade. O seu marido se torna o seu marido. Calma que eu vou chegar na parte do marido, minha irmã. Eu sei que os feminismos eles ficam selvagens numa hora como essa. Mas entenda que a caminhada pela fé, ela é sim uma jornada de obediência. Ela é sim uma jornada de submissão. E estar em submissão, tirando do contexto da célebre frase de que é estar debaixo da mesma missão, significa literalmente estar sob o comando de. Significa, minha irmã, que você tem o poder de colocar o seu marido em posição de autoridade. E que você tem o poder de se colocar em posição de ser, sim, cuidada. E de obedecê-lo.
A grande questão é que os nossos conflitos começam não apenas nos contextos modernos de entender as relações entre homens e mulheres, mas também na nossa dificuldade carnal de se sujeitar a outra pessoa. Porque naturalmente, se alguém fala em sujeitar, a primeira coisa que vem na cabeça é sujeitar-se aos caprichos. E nós entendemos então que nós não devemos a obediência, mas o favor, a solicitez. E nós amaciamos algo que é diretivo da parte do Senhor para mim e para a sua vida. Isso se desdobra em várias coisas dentro do nosso casamento e do nosso relacionamento. Nós somos relutantes quanto às mudanças que precisamos fazer. Nós somos duros em relação à nossa posição dentro do casamento. Nós somos intransigentes, imaturos. Nós somos inflexíveis. Nós somos austeros. Ou até nós somos evasivos. Porque no fundo, a grande dificuldade que nós temos é de curvar as nossas vontades. Se em direção ao outro, quem dirá em direção a Deus, que nós não vemos, não tocamos, não dormimos com Ele. Não partilhamos o nosso dia a dia, visualmente e fisicamente com Jesus. Como obedecer a um Deus que me pede castidade, humildade, generosidade, se numa relação com alguém que eu amo, eu não consigo estabelecer uma relação de submissão e, sim, subserviência. Vocês conseguem entender isso? Isso tem muito a ver com a nossa natureza. Mas talvez você, mulher de Deus, pense assim, mas o texto não para aí, pastor. Não para. Não para, porque nós encontramos então a segunda parte. Amor sacrificial. A palavra agapate, que está ali, é um desdobramento, aliás, é uma flexão da palavra agapau, que significa amor. Ela tem um sentido específico aqui. A pessoa no texto é a pessoa do marido. Você, marido. Paulo sai de uma narrativa descritiva e passa a falar diretamente com o leitor, dizendo: você, marido, ame. Tu, ame. E amar tem um parâmetro. E aí que a coisa complica. Porque os parâmetros não são os parâmetros da nossa afetividade. Por exemplo, muitas pessoas podem entender que o amor se baseia no sentimento. Então, quando o sentimento de afeto se esgota, ou o tanque abaixa, o compromisso é fragilizado. Então, porque o nosso amor morreu, o nosso casamento acaba. Porque a nossa paixão, porque o fogo, porque a libido não existe, se apaga. Mas o amor de Jesus é o parâmetro porque ele independe das traições da igreja. A igreja é idólatra, a igreja é inconstante, a igreja é confusa, a igreja é burra muitas vezes, mas ela é amada de Cristo. Você entende que o compromisso está no amor que é dado por Cristo, não pela igreja. Vocês entenderam isso? O amor e o parâmetro de partida para a nossa interpretação não é o da igreja para com Cristo, mas é o de Cristo com a igreja, porque esse sim é o parâmetro indissolúvel, perene, sublime e profundo o suficiente. Então o homem deve amar a sua esposa com amor sacrificial. É um amor que não é só sentimento, é um compromisso profundo que me leva à condição de sacrificar-me se necessário for. Na verdade, é um amor que sacrifica tudo de mim por ela, independente dela. Você entende isso? Quando falamos de sacrifício dentro do casamento, dos nossos relacionamentos, da nossa caminhada com Deus, significa exatamente isso: sacrifício. A palavra agapau significa literalmente amor, mas não amor como a gente fala de sentimentos frívolos que nós temos no nosso dia a dia.
Por exemplo, quando o grego quer falar sobre o sentimento de paixão e de libido e de desejo físico, a palavra que é utilizada é eros. Quando existe um sentimento de gostar muito de alguma coisa, porque eu gosto muito, sei lá, do louvor, eu gosto muito da amizade que você tem comigo, eu gosto muito desse momento, é filia. Esses entendimentos que no grego são quebrados, a gente junta tudo em amor, mas são coisas diferentes. Porque amar significa comprometer-se com, significa engajar-se. Em outras palavras, amor no seu sentido de entrega e dedicação total, porque tem como referência o amor de Cristo. Cristo é o parâmetro. Se Cristo viveu pela igreja e morreu pela igreja, ressuscitou por amor à igreja, esse é o amor que nós precisamos entregar. Você consegue enxergar agora como que casamentos podem ruir por não entendermos essa relação entre obedecer e amar? Por não entender essa relação entre entrega e correspondência? Vou usar desse exemplo. Quando nós mandamos uma carta para alguém, nós enviamos uma correspondência. E nós esperamos que ela seja entregue. Na lógica de Deus, nós precisamos, primeiramente, entregar. Porque é a partir da entrega que existe a correspondência. Quando existe entrega, mas não existe correspondência, obedecer se torna um peso. Quando não existe entrega, obedecer significa me sufocar, me anular. Quando não existe entrega, obedecer se torna algo antiquado, opressor, ultrapassado. Quando não existe entrega, não existe correspondência. Vocês conseguem entender a lógica? Esse texto não está falando apenas de uma relação marital. Esse é um texto que fala sobre a condição de estar em ser alvo do amor de Deus. Em ser alvo do amor de Deus. Nós precisamos nos entregar. Não é à toa que casamentos podem ruir. Casamentos não se provam felizes pelo tempo que perduram, mas pelo compromisso que mantém vivos. Porque quando nós tomamos a decisão de amar e de nos entregar para o nosso cônjuge, o nosso compromisso está nisso. Não apenas nos momentos tranquilos que a vida pode ou não te oferecer. Não apenas diante das sortes e reveses, mas porque estamos nos baseando num compromisso de entrega total. Casamentos perduram por N motivos. Existem pessoas casadas há 50 anos que são completamente infelizes, porque não sentem entrega e não correspondem. Você consegue enxergar isso? É por isso que a dinâmica não é só que a gente permaneça no casamento, mas que a gente resgate a correspondência e a entrega. Em outras palavras, a obediência e o amor. Sem essas coisas, nós baseamos as nossas famílias apenas nos documentos, nas conveniências. Eu não largo dele porque eu não tenho para onde ir. Eu não largo dela porque senão eu vou ser mal visto. A minha família já está acabada, pastor. Eu já ouvi isso. A gente só fica junto por conta dos nossos filhos. Quando a entrega e a correspondência ficaram para trás, nossa percepção até sobre o relacionamento com Deus se torna distorcida. E nós não conseguimos experimentar de fato o amor sacrificial de Cristo. Nós não conseguimos entender sequer o que é amor, porque compreendemos tudo a partir da nossa perspectiva imatura, carnal e limitada sobre o nosso compromisso.
que deveria ser um compromisso eterno e baseado em entrega total, e enxergamos tudo pela perspectiva material dos nossos resultados. Pois bem, nós somos chamados então a um nível de compromisso mais profundo do que aquilo que nós podemos mostrar através das nossas cerimônias, através dos nossos documentos, através do nosso estado civil, através dos nossos cargos e status dentro da igreja, mas nós somos convidados a viver uma atmosfera dentro do nosso casamento de entrega total e de plena obediência. Sim, isso é difícil. Isso é difícil. Afinal de contas, obedecer a Jesus também é difícil. Mas eu ouvi uma frase uma vez que me marcou bastante. Quem não muda de comportamento, muda de doutrina. Quem não muda suas práticas, procura um ensinamento que seja conivente. Quando nós nos deparamos com a obediência a Jesus, a levar a sério o que Ele espera de mim e de você, nós tomamos uma decisão: obedecê-lo ou não. E sabe o caminho mais fácil? Encontrar uma igreja, um pastor, uma doutrina que não me condene naquilo que eu não quero mudar, que não me exponha naquilo que eu não quero tratar, que me mantenha do jeito como eu estou. Esse texto de Paulo não é só sobre casamento, é sobre coisas muito mais profundas. E se nós não entendemos, quem dirá entenderemos os nossos casamentos? Se não entendermos os nossos casamentos, quem dirá se entenderemos o casamento da noiva com o Cristo? E eu queria te convidar, nesse momento, a olhar de forma honesta para o seu compromisso com o seu Deus, com o seu compromisso, para o seu compromisso com a sua esposa, com o seu marido, para que nesse momento em que nós vamos cear, nós tenhamos plena convicção de que nós estamos à mesa do noivo, que nós estamos na mesa do convite do amor sacrificial. Sabe o que é a ceia e o batismo? São duas ordenanças, não são duas opções do crente. Todos nós precisamos estar à mesa, todos nós precisamos dar o testemunho. Todos nós. Nós somos chamados a uma jornada de obediência. Jesus Cristo não é o nosso mentor ou guru espiritual. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Curve-se a Ele. Todos os poderes e soberanias estão debaixo de sua autoridade. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós reconhecemos a autoridade de Cristo, nós enxergamos o seu amor sacrificial. Por isso, Jesus tem toda a autoridade, porque o seu amor é completo, é desmedido, é amor de fato. E esse é o parâmetro para que nós aprendamos a amar. Pastor, é difícil? Claro que é, mas esse é o caminho que nos é proposto.